Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui no programa 180 Graus, o ponto da virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Ele nasceu em Carazinho, no Rio Grande do Sul, e faz parte da 4ª geração de adventistas da sua família. Batizou-se, amadureceu, mas considera que sua conversão mesmo só aconteceu tempos mais tarde. Aos 21 anos de idade, Davi Antunes percebeu que seguia apenas um mero formalismo religioso e que infelizmente não tinha experimentado um verdadeiro encontro com Deus. Curiosamente, sua conversão está relacionada a uma ida a uma casa noturna gaúcha e a um hino de apelo que ele mesmo cantou no final de um sermão. Uma noite de choro, clamando a Deus por perdão, marcou o início de uma nova vida. E Deus lhe deu o privilégio de descobrir o que significa estar apaixonado por Jesus Cristo e servi-lo de todo o coração. Vamos conhecer agora os detalhes dessa virada de 180 graus em sua vida. Davi, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui dividindo um pouquinho da sua história com a gente. Agradeço a oportunidade. Imagina. Contextualiza pra gente um pouquinho, Davi, o nível de envolvimento que você teve, por exemplo, com religião na sua infância. Bom, como eu sou um adventista de 4ª geração, a minha vida ela foi o tempo inteiro dentro da igreja. Sempre me envolvi muito na igreja, com o clube de desbravadores, que é uma espécie de escoteiros, São jovens que fazem atividades práticas, atividades de meia natureza, exercícios e tudo mais. Então, desde os meus 8 anos de idade, eu frequentei esse clube, Sempre me envolvi muito com corais da igreja, sempre gostei muito da música. A música era algo que fazia parte da nossa família. Uhum. Então eu sempre fui envolvido com isso, sempre em atividade na igreja o tempo todo. Quando você chegou na adolescência, que novidade que aconteceu nessa história? Olha, a minha infância, embora ela tenha sido praticamente toda ela na igreja, eu tive muitos desafios. Quando eu tinha 11 anos de idade, eu fui criado pelos meus avós. A minha mãe, por alguns problemas psiquiátricos que ela tinha, alguns problemas psicológicos, ela nunca foi uma mãe muito presente. Isso, de certa forma, dificultava um pouco até a minha compreensão da vida. Sim. E quando eu tinha 11 anos de idade, então os meus avós faleceram, os dois no mesmo ano. E aquilo ali foi um choque assim, muito grande para mim. E eu acabei ficando meio que sozinho, O meu irmão mais velho, recém tinha casado. Então eu fiquei meio sozinho. Isso me trouxe um pouco de dificuldade. Mas a igreja, o papel que a igreja exerceu na minha vida nesse período foi um papel muito significativo para mim. Porque eu encontrei uma família, encontrei amigos, pessoas que me davam um suporte que eu não tinha em casa. Então isso foi muito significativo assim, para mim. Tá. Mas paralelamente a isso também, como que ficou o seu envolvimento, o seu compromisso com a igreja depois na adolescência mesmo? Olha, eu sempre tive vontade de estar envolvido com a igreja. Desde pequeno eu tinha o sonho de ser um pastor da igreja. Mas não sei se devido às dificuldades ou chegou um período que eu comecei a me desviar um pouquinho. Comecei a ter contato com amigos do colégio, comecei a frequentar algumas casas noturnas, comecei ali a me envolver com coisas que a gente sabe que não é correto, Comecei a me envolver com alcoolismo,
com cigarro. E isso assim foi um período assim bem conturbado, porque eu me via, na verdade, num conflito interno. Uhum. Eu estava na igreja, eu participava das coisas da igreja, eu era atuante, eu era líder de jovens nessa época. Uhum. E nesse tempo em que eu mais me envolvi na igreja, com os jovens, com a música, foi o tempo também que essa curiosidade pelo mundo começou a aflorar também. As pessoas olhavam para você ou você se denominava afastado da igreja? Não, em nenhum momento. As pessoas me tinham como um exemplo. Uhum. Trabalhando com jovens, trabalhando com adolescentes, com juvenis, eu sempre fui uma referência, até pela minha espontaneidade, pela forma com que eu me comunicava com as pessoas, sempre muito alegre e sempre atuante. Que então as pessoas sempre me achavam como aquele rapaz correto e tal, né? Mas... Davi, nesse contexto de incoerência, né, de filosofia de vida, qual foi o auge da incoerência para você? Olha, o auge da incoerência foi o momento em que eu comecei, que aqueles hábitos que eu estava tendo, como frequentar casas noturnas, beber, fumar, aquilo ali começou a se tornar um hábito. Uhum. E aquilo ali começou a se tornar uma rotina, assim, muito, talvez mais forte do que a própria realidade da igreja. Olha. Então aquilo ali começou a falar muito mais forte, aquilo começou a ser muito mais intenso. Cada vez mais eu procurava isso. Até que chegou um momento, aí eu já tinha saído de Carazinho, já estava aí por volta dos 19, 20 anos que isso começou a ser mais intenso, mas eu continuava na igreja. Olha. Continuava trabalhando na igreja, continuava atuante. Mas aquela rotina paralela, ela começou a falar muito mais alto. Até que um dia eu frequentava uma casa noturna de música gaúcha. Na verdade, muitas pessoas eu via outros jovens comentando que a casa não tinha nenhum problema, porque não era um lugar de baile, de dança, mas era um lugar com música ao vivo, e as pessoas iam lá para namorar, para chavecar, como o jovem fala. Uhum. E eu estava nesse lugar todas as quintas-feiras. Todas as quintas-feiras à noite eu estava lá. Era o auge daquela casa. Ficava de que horas a que horas? Eu chegava por volta das 11 horas da noite, 11h30, e ficava até a casa fechar, geralmente. Até 4, 5 horas da manhã, dependendo como estava o clima, né? Uhum. Naquela noite. E numa dessas noites aconteceu algo muito interessante. A gente chegava no lugar, escolhia uma mesa para sentar e você passava a noite ali. Então, como essa casa ela era setorizada, a pessoa que me servia no começo da noite, o garçom, ele seria sempre o mesmo se eu não mudasse de lugar. Tá. Seria sempre aquele. E eu percebia, naquela noite, eu estava com alguns amigos, estava com meu irmão, algumas meninas, e eu percebia que aquele garçom, ele vinha, me servia e ficava me olhando assim como se ele me conhecesse. Mas eu pensei, puxa, eu frequento essa casa há tanto tempo, deve estar acostumado comigo aqui, né? Mas eu percebi que tinha alguma coisa diferente e não conseguia identificar. Uhum. E a gente passou a noite ali, da forma como a gente passava todas as noites que ia lá. Sair dali alcoolizado, fumando, enfim, fazendo festa, né? Uhum. E ali a gente terminava a noite de uma forma muito triste, uma forma muito triste mesmo, assim. Aquilo, hoje olhando assim, eu penso, puxa, como que eu cheguei nesse nível, nesse tempo, né? Mas tudo bem. Isso era uma quinta-feira à noite, acordei no outro dia, trabalhei como se nada tivesse acontecido. Na sexta-feira à noite fui para o coral e eu fiquei sabendo que teria um programa especial no sábado. Um pastor da nossa igreja, líder de jovens, estaria fazendo um sermão naquele sábado. E como de costume, a igreja geralmente me chamava para fazer mensagem musical quando tinha esses programas, né? Cantava ainda. Ainda cantava. E aí eu fazia aquilo como algo muito natural. Vestia o meu terno, a minha gravata e ia lá para o programa. E assisti o sermão, assisti a escola sabatina, participei ali. E no final disso, eu fui chamado para fazer a música de apelo. Cantei a música de apelo. Que momento é esse, o momento do apelo? É o momento auge, né? O momento auge, o momento em que você precisa ali de uma intimidade com Deus. Isso é tanto do pregador, da pessoa que fez a pregação, o sermão, como da pessoa que canta. Porque você também tem digamos assim, uma certa responsabilidade pelo resultado. Você está somando junto do pregador. E eu fiz, como sempre fiz, cantei a música.
E eu percebi que uma pessoa levantou, mas saiu para fora. E geralmente o que ela deveria Geralmente ela vem até a frente e aceita o apelo, demonstrando que aceitou o apelo, mas isso não aconteceu. E em vez disso, levantou e saiu. E foi embora. Eu pensei, puxa, tá chegando a hora do meio-dia, talvez esteja indo embora. Mas aquilo ficou me incomodando e parecia que eu conhecia aquela pessoa. E tudo bem, cantei, fiz o apelo, muitas pessoas vieram à frente, muitas pessoas aceitaram a Jesus naquele dia. E tudo bem, fui para casa, almocei, voltei à tarde para o programa Jovem. Uhum. E quando eu estava ali, um pouco antes de começar o programa, a gente vai mais cedo para ensaiar algumas músicas. Na igreja mesmo. Na igreja mesmo. E eu cheguei lá e uma senhora veio conversar comigo, uma amiga minha. Ela veio e hoje eu vejo assim como ela fez isso de uma forma muito natural. Ela veio e me questionou, olha, Davi, você, por acaso, essa semana, você esteve em tal lugar, naquela casa? Eu falei, não, imagina. Se referindo à casa noturna. A casa noturna que eu estava na quinta-feira. Eu falei, não, nunca, eu não frequento esses lugares. Não, mas uma pessoa me disse que te viu lá. Olha. Eu ainda não tinha ligado nada. Aquilo para mim era uma conversa sem sentido. Eu falei, não, olha, realmente eu estive. Estive lá, fui lá, fiquei um tempo, só para ouvir uma música. Acho que não tem nada de mal nisso. Mas ela falou, mas olha, mas você fez mais coisa do que só ir ouvir música. Você fez mais coisa. A pessoa disse que você estava bebendo, fumando. Eu falei, não, isso também não. Não, isso não é verdade. Quem que falou isso aí tá mentindo. Mas ela, com muita paciência, com muito tato, ela veio e me falou, olha, você percebeu que tinha um rapaz lá na igreja e que ele levantou e saiu? Ele estava do meu lado? Eu falei, percebi. Então, aquele rapaz, ele é o garçom dessa casa noturna. Olha isso. E foi ele que te serviu a noite toda. Ele sabe tudo. Vida. A última coisa no mundo que você imaginava. Aquilo ali foi um baque pra mim. Aquilo ali foi um baque. Eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer. Claro. E o que mais me chocou foi o seguinte. Ela falou, olha, e esse garçom eu tenho trabalhado com ele, eu tenho dado estudos bíblicos pra ele. Eu tenho estudado a Bíblia com ele e com a família. E ele só não se decidiu, não tomou uma decisão concreta para se batizar na igreja por causa do ambiente que ele trabalha. Olha. Então, esse camarada que não era adventista, ele era mais adventista do que eu, talvez. E ele tinha essa consciência que eu, um adventista de berço, não tinha. E aquilo ali foi um choque tremendo. Puxa vida. Quer dizer, quando ele se levantou enquanto você cantava e foi embora, era justamente porque ele estava escandalizado. Justamente por isso. Ele falou, como que eu não posso estar num lugar desses? E esse rapaz, além de estar lá, ainda está cantando na igreja, está fazendo as coisas para Deus. Puxa. Ele se questionou isso e isso escandalizou tremendamente. Qual foi sua reação ali depois daquela conversa? A única coisa que eu fiz foi ir embora. Naquele momento, eu disfarcei, saí disfarçadamente, fui para casa. E eu comecei a pensar. E eu digo que aquela tarde, aquela noite foi talvez a tarde mais longa da minha vida. Foi o ponto da virada. Foi o ponto da virada. Eu chorei muito. Aquilo me causou uma tristeza muito grande. Porque eu comecei a relembrar a minha educação que eu tive na igreja. Caiu a ficha, eu pensei, puxa, eu queria ser um pastor. O meu sonho era esse. O sonho da minha família é que eu fosse um pastor. Esse era o meu sonho também. E o que é ser pastor? É levar outras pessoas aos pés de Cristo. É ser um instrumento de Deus para levar pessoas a Cristo. E eu percebi que eu estava fazendo totalmente o oposto. Eu estava sendo um instrumento do inimigo para levar pessoas para longe de Cristo. Puxa vida. Eu pensei assim, puxa, eu me perder, puxa, é uma escolha minha. Mas eu levar outras pessoas a se perderem pela minha influência direta, eu não conseguia aceitar isso. E foi nesse ponto que eu percebi o que eu estava fazendo da minha vida, percebendo o que eu estava fazendo comigo, a forma que eu estava influenciando as pessoas negativamente. E esse foi o ponto da virada. Olha. Realmente eu falei, não, eu preciso tomar uma decisão. Ou eu sou do mundo, ou eu sou de Deus. Ou eu estou na igreja, ou eu vou trabalhar para Deus, ou eu vou trabalhar para o inimigo. Não tem como, a própria Bíblia diz, eu não posso servir a dois senhores. Eu não posso trabalhar para dois senhores. Eu preciso tomar uma decisão na minha vida. Olha. E foi ali que o Espírito Santo falou comigo. E eu decidi realmente que, não, daqui para diante eu vou esquecer tudo isso. Eu vou abandonar por completo.
e agora eu quero me tornar um instrumento de Deus. Um instrumento Mas para levar olha, pessoas para o reino de Deus. Davi, que história impressionante essa história, é muito impactante. Que experiência que você teve, Davi, depois disso, que confirmou o seu chamado para realmente você seguir no caminho de Deus, entregar sua vida inteira para Ele? Então, como a gente vive isso, eu fiquei pensando, puxa, mas será que Deus me aceitou mesmo? Será que... A culpa, né? aquela culpa, né? Eu me sentia perdoado, mas ao mesmo tempo, o inimigo de Deus, ele acusa a gente. Então, com 20, isso foi com 21 anos de idade, por volta de 24 anos, mais ou menos por aí, eu fui chamado para ser um obreiro bíblico, um instrutor bíblico. Eu visitava pessoas dando estudos bíblicos na cidade de Florianópolis. Então eu saí de Caxias e fui a convite de um amigo, o pastor João Francisco e o pastor Samuel Krieger. Eu fui para a cidade de Florianópolis e lá comecei a trabalhar nisso, a ir nas casas das pessoas, visitar, dar estudos bíblicos, classes bíblicas também. E lá na igreja tem um sistema muito interessante, eles fazem um trabalho muito bonito na penitenciária da cidade. E eu fui convidado para um sábado à noite ir lá ministrar um estudo bíblico, um estudo da Bíblia. E naquela noite o tema falava sobre o espiritismo, sobre a vida após a morte. Será que existe? Não existe? Eu fui lá para, então, fazer esse estudo bíblico com aqueles detentos. E quando eu cheguei lá, as pessoas assim, a gente encontra pessoas de todo tipo, né? Mas tinha uma pessoa lá que ela tinha um comportamento diferente, né? Um comportamento mais efeminado, uma pessoa mais assim, diferente naquele meio. Mas, tudo bem, eu dei o estudo bíblico porque eu percebi que aquela pessoa, ela ficava olhando toda hora para fora. Toda hora para fora, e eu olhava e ela estava inquieta, ela se mexia muito, mas eu pensei, puxa, deve ser normal isso, né? No final do estudo, aquele irmão que havia me convidado, o Dr. Rui, ele havia me convidado e eu dei o estudo bíblico. Eu falei, olha, o senhor pode fazer a oração final. Já que eu dei o estudo, o senhor faz a oração final. E aquele rapaz, ele veio do meu lado. Então, estava eu com o Dr. Rui aqui, de mão dada com ele, e com essa mão eu dei para esse rapaz. E eu percebi que esse rapaz ele começou a apertar muito forte a minha mão durante a oração. E ao mesmo tempo que a gente fica preocupado, você também tem confiança em Deus, que Deus está no controle de tudo. Sim. E eu comecei a ficar incomodado. Eu falei, se esse rapaz começar a apertar muito minha mão, ele vai quebrar a minha mão aqui. Olha isso. Chegou a te incomodar esse ponto. Muito forte. Tava doendo. E quando o Dr. Rui terminou a oração, que ele disse amém, aquele rapaz ele caiu por cima das cadeiras e todo mundo deu risada e tal. Mas eu percebi que aquilo não era normal. Logo ele levantou, né? Estava ali já normal de novo, e a gente fica ali conversando com as pessoas no final. Alguns querem se confessar, alguns querem pedir conselho, e a gente ficou conversando. E esse rapaz, né, efeminado, ele veio e conversou com o pessoal que estava ali. Ele falou, olha, eu queria saber o que a igreja pensa sobre isso, porque eu me senti muito incomodado nessa noite. Eu tenho práticas homossexuais aqui. E existe uma entidade, assim ele falou nessas palavras, uma entidade que ele denominou de pombagira. Falou, essa entidade ela me possui, ela entra dentro de mim e ela faz eu ter essas práticas. É claro que nem todo mundo que tem essas práticas é decorrente disso, mas naquele caso específico era por causa dessa entidade. E ele falou assim, olha, essa noite, essa entidade, ela veio várias vezes nessa porta e ela queria entrar dentro de mim e fazer um estrago aqui. Queria acabar com tudo. Queria bater nas pessoas e acabar com isso tudo. Mas ela não conseguiu. E aí foi questionar, mas por que isso aconteceu? Se é tão comum. Ele falou, não, é porque nessa noite, essa entidade, ela tá muito braba, ela tá furiosa com o rapaz que veio aqui. Mas ela queria afetar esse rapaz, queria bater, queria acabar com a vida desse rapaz. Só que ela não conseguiu isso. Porque aí foi questionado, mas por que não conseguiu? Por que ela não conseguiu esse objetivo? E ele falou, olha, é porque esse rapaz, onde ele vai, os anjos de Deus e a presença de Jesus vai com ele. Se referindo a você. Se referindo a mim. Ele falou, olha, esse rapaz que está aqui, onde ele vai, Jesus se faz presente.
E por isso que essa entidade não conseguiu fazer esse estrago que queria. Davi. E ali eu percebi nitidamente que Deus havia aceitado, realmente perdoado e realmente transformado. Ali eu percebi a confirmação de Deus. Quando você ouviu a história, é como se você tivesse de novo voltado para os braços de Deus, sentido chamado para trabalhar. Hoje você é um aluno do curso de teologia aqui no NASP. E, de forma resumida, eu queria que você falasse pra gente o que significa, que ano que você está mesmo da faculdade? Eu estou no segundo ano. No segundo ano. O que essa vinda para o NASP significou para você em termos de amadurecimento espiritual? Olha, quando eu tive esse encontro, esses 2 encontros, poderia dizer, com Deus, eu percebi que a única coisa que eu poderia fazer para Deus era isso. Eu precisava dedicar em tempo integral, ser um mensageiro, um ministro da palavra de Deus. E essa confirmação foi muito forte. E eu ter vindo para cá é uma forma de eu agradecer a Deus pelo que Ele fez, não como um pagamento pelo perdão que eu recebi, mas que realmente eu entendi que essa era a vontade de Deus. Então, por tudo que Deus faz por mim, fez e faz por mim, a única forma de eu retribuir Ele é fazendo um curso de teologia, é ser um pastor. E aqui eu tenho descobrido muitas coisas, tenho amadurecido espiritualmente, tenho percebido mais profundamente como foi essa transformação, o que ocorreu, o conflito entre o bem e o mal começa a fazer mais sentido, e a história, essas histórias, essas experiências que eu tive, hoje ganhou um sentido mais amplo. E eu percebo que essa história, e esse é o meu desejo, vindo aqui nesse programa, é que essa história possa ajudar outras pessoas também a amadurecerem espiritualmente, a repensarem as suas atitudes, a repensarem a forma de viver e principalmente a forma com que elas lidam com Deus, com as coisas de Deus, principalmente isso. Que ótimo! Davi, você nasceu na igreja, sempre foi bem instruído na igreja, nunca se desviou da igreja e continua na igreja. Que diferença existe entre aquele Deus que você conhecia antes dessas experiências que você relatou pra gente e esse Deus que você conhece hoje? Eu percebo que antes é difícil assim a gente falar, porque uma pessoa, a minha esposa, por exemplo, ela se converteu, ela se batizou na igreja adventista quando ela já era adulta. E a gente que é de berço, a gente sempre tem aquilo. Eu fico pensando, por que eu vou na igreja? Será que isso não é um piloto automático? Eu sou acostumado a fazer isso. E isso acompanha a visão de Deus, a visão que eu tinha de Deus. Deus para mim era, tudo bem, é um ser que criou as coisas e tudo mais. Ele tem a igreja, tem as verdades de Deus, tudo bem. Mas não parecia ser um Deus pessoal, um Deus que eu pudesse interagir com ele, que eu pudesse conversar, que eu pudesse me abrir. Embora antes eu orasse, certo. Embora antes pregasse, tanto falado como cantado, eu tinha isso, mas isso era uma coisa assim, muito mecânica. Hoje, depois dessas experiências, agora fazendo teologia também, eu percebo que Deus é um Deus pessoal. Eu posso me abrir. Ele está preocupado com o que eu faço, ele está preocupado com as decisões que eu vou tomar. E por isso eu posso pedir conselhos, eu posso me abrir com ele, contar tanto as minhas tristezas quanto as minhas alegrias. Então, essa interação com Deus, ela é muito mais forte hoje. Por isso que eu digo que eu realmente me converti depois dos meus 21 anos de idade, quando eu tive essa experiência, que aí eu fui entender que Deus se importa comigo, que Ele é um Deus pessoal e presente na minha vida. Que testemunho lindo. A gente tem um momento aqui do nosso ping-pong, as perguntinhas rapidinhas. Vamos lá? Viver. Um presente. Felicidade. Estar bem com Deus, estar bem com a família. Perdão. Perdão é algo que eu não mereço, mas Deus me dá. Uma música. Breve Jesus voltará. Um sentimento constante. Um sentimento constante, você me pegou. Eu posso dar mais de mim. Um privilégio.
Conhecer a Cristo. Um pedido. Eu quero ver Cristo. Casamento. Vida completa. Um medo. Me perder. A grande lição da sua vida. Eu nunca posso ir, alguém nunca pode ir tão longe que Deus não possa alcançar. Liberdade. Viver com Deus. Um versículo da Bíblia que te acompanha. Eu gosto muito de um versículo que fala sobre o céu. Ele enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá. Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Que lindo, Davi. Esse seu testemunho fala o tempo inteiro de uma expectativa que está além, né? Que não está aqui nessa terra, que não está aqui nessa vida. E esse versículo resume tudo isso. Que Deus continue abençoando você, dirigindo a sua vida, usando a sua história para abençoar muitas outras pessoas. Que Deus te abençoe e a sua esposa também. Obrigado. Obrigada. E a gente termina o programa 180 Graus, o Ponto da Virada, feliz por esse testemunho tão lindo. E como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Um grande abraço para você e até a próxima semana.